boa tarde. Eu acho que, não sei, tem ideia que tem muita gente de férias. O janeiro é um mês, assim, mês de janeiro e fevereiro, que as pessoas entendem que tem que puxar um pouco o freio de mão. Não sei o que acontece, mas eu estou achando que o número de colegas aí estão diminuindo. Não sei se também estão cansados e tal. Tem uma prova aí de vocês aí em março. Tomara que os que não tenham vindo aqui estão estudando, né? Tomara. Estou torcendo para isso. Então, a gente está com dificuldade até de conseguir colega para vir dar aula aqui, né, Mauro? Porque janeiro é uma época difícil. Mas a gente vai tentando não deixar perder a vontade, perder a concentração da gente. Já fiz uma apresentação parecida com essa há um tempo atrás e gostaria de reativar a conversa sobre acidente vascular cerebral, a causa mais comum de morte iminente nesse Brasil e no mundo todo, que é a doença vascular, a doença cardiovascular, e acho que a gente precisa dominar um pouco, entender um pouco do acidente vascular cerebral, que é o grande vilão da nossa história. Entender que a gente tem o acidente vascular na emergência, na avaliação do emergencista, que ele atende o acidente vascular na entrada da emergência, e o acidente vascular ambulatorial, que é o caso de vocês, que é o doente que vai lá e que já teve o acidente vascular. Entender como funciona a abordagem de um doente que tenha acidente vascular e a gente saber qual o caminho que a gente vai dar e como que a gente vai tratar esses pacientes. Então, eu já tinha falado na outra aula que a nomenclatura AVC, muita gente entende 99% de que a pessoa teve um AVC, mas também falar que é um AVE não está errado, porque eu já expliquei isso a vocês, que o acidente vascular cerebral, ele se domina por 90% dos acidentes cerebrais, que estão na parte alta do cérebro, acima do tentório. E a parte baixa do cérebro, que é o cerebelo e o tronco cerebral, na verdade, não fazem parte do cérebro, fazem parte do encéfalo. Então, acidente vascular encefálico seria uma nomenclatura mais completa. Mas isso é causa difícil no Instituto de Neurologia, que lá os neurologistas chamam AVE. Mas a maioria das pessoas não está errado falar que acidente vascular cerebral seria o também correto. A nomenclatura do leigo é que a pessoa teve um derrame cerebral, né? Então a pessoa tem um derrame cerebral que não fica bem para a gente como médico. Falando teve um derrame, não é isso, não é um derrame. Derramamento. Não é um derramamento. Existem, na verdade, dois tipos de acidente vascular cerebral. É o isquêmico e o hemorrágico. Você tem que definir bem se esse paciente teve um acidente vascular isquêmico ou se foi um acidente hemorrágico. Não adianta a pessoa chegar para você, fulano teve um AVC. Qual é a pergunta básica que você sempre tem que perguntar? Quer dizer, a Tata ligou para mim sexta-feira, tem um doente aqui que teve um AVC. Eu perguntei a ela, AVC é isquêmico ou hemorrágico? Então você tem que saber essa resposta, porque essa resposta vai depender do tratamento que você vai instalar. Se um doente, que você está numa emergência, chegou e está com uma hemiparesia, ou está paralisado de um lado, como é que você vai dar uma aspirina para o doente sem ter certeza se ele teve uma hemorragia cerebral ou se ele teve uma isquemia? Se você der uma aspirina para um doente que teve um acidente vascular hemorrágico, você vai empurrar ele ladeira abaixo. Não é isso? Então você tem que definir bem se é um isquêmico ou hemorrágico. Como é que você define isso? Na anamnese, às vezes, ela pode te induzir a você pensar, mas eu já caí do cavalo. Essa história de que o cara teve um AVC e eu acho que é isquêmico, isso é muito relativo. Mas é que, às vezes, a doente chegou, acordou de manhã, está com a fraqueza no braço, e aí foi piorando, e aí ela chegou no pronto-socorro lúcida e parética. Então, fica mais inclinado que ela teve uma trombose ou teve uma isquemia. É diferente dos acidentes hemorrágicos, que a pessoa tem uma dor de cabeça, e aí vai no consultório ou vai na emergência confusa, desorientada. Então você pode pensar que ela teve um sangramento. Nunca use aspirina
nem antiagregante, nem anticoagulante sem uma tomografia prévia, gente. Não dá. Eu não tenho, aqui não dá para fazer, então você faz um pedido e manda ele para a emergência. A emergência tem a obrigação de, na verdade, definir se esse acidente vascular ele é isquêmico ou ele é hemorrágico. É muito importante essa definição nas primeiras 6 horas. Por quê? Hoje em dia, já nos hospitais privados, em alguns hospitais públicos, até no Carlos Tortelli, no Azevedo Lima, ou até no Mário Monteiro, não me lembro se lá tem, mas tem o que a gente chama de unidade de stroke. O que é a unidade de stroke? A unidade de stroke nada mais é o local que tem os trombolíticos, que são remédios que você usa na emergência neurológica. Então, a unidade de stroke no mundo todo tem uma participação, e no Brasil, grandes cidades já têm unidade de stroke dentro do hospital. Por quê? Você tem que fazer um protocolo, tem que fazer uma angiografia, tem que fazer uma tomografia, se tiver uma ressonância, para você usar o trombolítico, que é um remédio que é usado intravenoso, para você conseguir desobstruir o vaso. E você salva a vida. Você salva o doente entra em hemiparético, fraqueza no braço, fraqueza na perna, e quando você usa o trombolítico, você, na verdade, destrói aquele trombo, aquele coágulo, e o sangue passa com facilidade. É lógico que a gente está falando do acidente isquêmico ou da trombose, que ela, na verdade, tem um coágulo apertando o vaso, a interrupção do fluxo sanguíneo vai levar a um infarto cerebral. Então, você tem um cano em que a água para no local e ela obstrui. Então, se você usa o trombolítico, você pode melhorar, ou melhor, retardar essa obstrução, e você vence essa obstrução com esse anticoagulante que você está usando na veia, que é a trombólise. Então, é importante, nas primeiras 6 horas, nessa unidade, você definir se você vai usar um trombolítico ou não. Você já pensou se eu usar um trombolítico num doente que tem uma hemorragia cerebral? Você assinou um atestado de óbito para esse doente. Como é que você vai dar um anticoagulante na veia num doente que sangrou na cabeça? Então você tem que ter esse aparato radiológico para te ajudar na definição se é um acidente isquêmico ou hemorrágico. Lá na frente a gente vai entender isso, que às vezes o doente chega numa emergência e está com uma hemiparesia, com uma fraqueza de um lado, e você fez uma tomografia e a tomografia está normal. O que você acha, Carol? Pode acontecer isso? O doente chegou, você está de plantão, ele chegou ali e disse para você que em 3 horas ele estava em casa e começou a cair as coisas da mão dele. Quando ele chegou, você evidenciou que ele está com a fraqueza do lado esquerdo, no braço e na perna. Você leva ele na tomografia e a tomografia está normal. O que você... Hã? Ele está com déficit motor. Até aqui você não pode dizer que é transitório. Ele chegou para você e ele está parético. Ele está com a fraqueza no braço e na perna. E fez uma tomografia, a tomografia está normal. O que você afasta com a tomografia normal já de cara? O que você acha que ele não tem? Ele não tem uma hemorragia. Tá certo? Mas a tomografia está normal e o cara está parético à esquerda. Como é que você explica isso? Nas primeiras 48 horas, toda tomografia de crânio pode dar normal. No isquêmico. Então você... Lógico, se for hemorrágico vai aparecer agora, né, Joel? Eu já falei que excluiu a hemorragia. Sua pergunta não é pertinente com o que a gente falou no início. Então, você excluiu a hemorragia e a tomografia está normal e o doente está com a hemiparesia, o que você pode sugerir, Joel? Que ele pode ter uma isquemia que ainda não apareceu na tomografia. Quando aparece? 48 horas depois. Se você está num local que não tem ressonância, o que você vai fazer e o que é prudente você fazer? Você vai repetir essa tomografia 48 horas depois, que aí sim pode aparecer a imagem na tomografia.
Mas você, nas primeiras horas que você já viu o doente e a tomografia está normal, o que você pode fazer, Carol? Você vai tratar ele como um acidente vascular isquêmico. Estou certo ou errado? Então, depois nós vamos saber como é que nós vamos tratar o doente. Deu para entender aí essa logística? Chegou o doente, você está em dúvida, você fez uma tomografia e não tem sangramento. Então, você sabe que foi uma isquemia. E você começou a tratar a isquemia. 48 horas depois, você vai repetir. Mas tudo bem, eu vou escutar você, amor. 48 horas depois, você fez a tomografia não mostrou, ou você quer antecipar naquelas primeiras horas da tomografia normal, o que você pode pedir para ter certeza do tamanho daquela isquemia que não apareceu na tomografia? Aí, se tiver na tua mão, você vai fazer uma ressonância. E uma ressonância com software que chama difusão. A difusão, que eu vou mostrar aqui, na ressonância, ela já dá a evidência do acidente vascular. Aí você pergunta assim, mas por que você fez a tomografia primeiro, doutor? Por que, Joel? Que eu de cara fiz logo uma tomografia. Era para afastar se ele não era hemorrágico. Se não é hemorrágico, você pode pedir uma ressonância com difusão. Apareceu a ressonância com difusão, ela já vai brilhar aonde está o acidente vascular cerebral. Então, repetindo, acidente vascular isquêmico, você, nas primeiras 48 horas, pode não ter expressão na tomografia, mas na ressonância, quando você quiser pedir e ele puder fazer, você peça uma ressonância com difusão. Eu vou mostrar o que é difusão. Ok? Fala, Joel. Não, não. É, a tomografia de entrada. Se você fizer e tiver sangramento, para que você vai fazer ressonância? Não. Não, o isquêmico ou hemorrágico, a tomografia vai te responder, Joel. Se ele tiver um sangramento, o sangramento vai revelar na própria tomografia se é um sangramento dentro do parênquima, se é um sangramento extradural, se é um sangramento por hemorragia subaracnoide, que é outra coisa, aí hemorragia de aneurisma cerebral. Nós estamos discutindo acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, ou ele é isquêmico ou ele é hemorrágico. Você vai lá, fez a tomografia deu sangue, deu uma área que eu vou mostrar, é hiperdenso, acabou. Mas se ela for isquêmica e não mostrou, 48 horas depois você pode repetir a tomografia ou imediatamente você pedir uma ressonância com difusão na mesma hora. Ele sai da tomografia, entra na ressonância e aparece o acidente vascular na difusão. Aí você vai perguntar, por que então só pediu tomografia e já não foi para difusão? Para quê? Para mim, no início, a tomografia é mais rápido e você já avalia se é sangue ou se é isquemia. Respondi não. Sensibilidade e pretexto. O exame, qual dos dois tem mais sensibilidade e pretexto? Qual dos dois é capaz de ter mais acuracia na hora de encontrar, o sea, descartar sangue, isquemia ou hemorragia? Eu queria dar só uma comparação. Evidentemente, se eu tenho os dois, qual é mais confiável na hora de oferecer um diagnóstico mais acuracia, mais. Eu não sei mas eu acho que eu não estou conseguindo ser claro para você. O doente chegou com uma hemiparesia, você está na emergência e você está na dúvida e não sabe se o acidente é isquêmico ou hemorrágico. Porque se for isquêmico, você vai trombolizar o doente. Aí você levou ele na tomografia que demora 10 minutos. A ressonância demora 40 minutos. Aí você fez uma tomografia rápida em 10 minutos e viu que a tomografia está normal. Aí você trombolizou o doente e levou ele depois, 40 minutos, 2 horas depois, para fazer a ressonância. A ressonância só vai topografar a sua isquemia que você já fez o diagnóstico. Mas o tratamento você já começou com a tomografia. Deu para entender? É isso. Fala, Moura. Aqui,
O paciente fez a tomografia, veio normal ou com algum resquício de alteração. Você não pode ter uma hemorragia tardia, o vaso babar e ficar babando, sangrando pouco e os sintomas aparecerem depois? Não, não dá. Se o vaso babar e sangrar pouquinho, ele já tem que, na entrada, estar sangrado, já tem que estar uma área hiperdensa. Não existe. O que existe é ele ter uma isquemia e 2 dias depois ele se transformar em hemorrágico. Aquela isquemia. O do Lula, por exemplo. Não, isso aí é outra coisa. Não, Não. Aí você está indo. Nós estamos na Amaral Peixoto. Aí você perguntou pela Rua da Conceição. Aí saímos da Amaral Peixoto, vamos lá para a Rua da Conceição. Traumatismo de crânio encefálico. Tem nada a ver com acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é do vaso. Ou ele teve uma isquemia, ou ele teve uma hemorragia. Vamos para a Rua da Conceição. Traumatismo de crânio encefálico. Ele teve um sangramento no espaço subaracnoide. Tem nada a ver com... Deu para entender? Então, eu desculpe, eu estou falando... Às vezes eu falo de uma maneira, parece que eu estou... Não estou... Então, parece que eu estou engolindo a pessoa, né? Meus filhos falam isso, mas eu não estou sendo... Por favor, não encare assim. Então, aí nós temos que falar um pouco de anatomia, né? Existe o cérebro, o parênquima, e existe os espaços licóricos. Tem o espaço subaracnoide e tem o espaço subdural. O que é subdural? É uma membrana que envolve o cérebro, que chama dura mater. Entre o cérebro e a tábua óssea, tem o espaço subdural, que é embaixo, e acima da dura tem o espaço extradural. O presidente Lula, teve um sangramento embaixo da dura mater com o cérebro, que chama hematoma subdural. Vou mostrar ali. O hematoma, ele bateu com a cabeça, o hematoma estava no espaço subdural, foi visto na primeira tomografia, mas era uma lâmina de hematoma. E aí você tem que acompanhar aquela lâmina. Eu estou com a vovó em casa há 15 dias acompanhando a lâmina da vovó. Porque aquela lâmina pode, daqui a 3 dias, crescer um pouco. Daqui a 1 semana, crescer um pouco. Daqui a 1 mês, a lâmina, que era a lâmina, se formou um hematoma maior. E aí comprimiu o cérebro e a pessoa começou a ter dor de cabeça e começou a vomitar. Quando você faz a tomografia, era uma lâmina que se tornou um hematoma subdural. Aí você tem que entrar, drenar o hematoma, botar ali, para você fazer uma craniotomia, abriu a cabeça, botou um dreno, limpou o sangramento, aquele cérebro que tinha um hematoma, você derivou o hematoma. Agora tem alguns trabalhos que mostram se você fazer uma embolização numa artéria, que chama meningeia média, pode também diminuir o fluxo sanguíneo, que o Lula fez também. Embolização da meningeia média. Mas aí é a Rua da Conceição, não, traumatismo de crânio. Voltamos para a Rua Amaral Peixoto, que é acidente vascular cerebral. É um sangramento do parênquima, não tem nada a ver com espaço subdural. Eu acho que você estava na tua noção que era um sangramento dural, não é isso? Bom, aí o que acontece? O conceito do isquêmico. O que é o isquêmico? O isquêmico nada mais é que é um entupimento do vaso. O vaso fechou, algum êmbolo, algum trombo, fez um fechamento no vaso e o sangue não passou por ali. Se ele não passou por ali, você tem uma tomografia que mostra aqui, ó. Tá vendo aqui? Não sei se está muito longe. Apaga ali para mim, por favor. Não sei se está dando para ver aqui ou vocês não estão vendo. Aqui, ó. Só quando você olhar uma tomografia, você tem que comparar um lado com o outro. Não adianta você ver uma tomografia e achar que um está diferente. Olha só, esse lado, que é o lado esquerdo, sempre do lado de cá é o esquerdo. Olha a densidade do parênquima desse lado e olha a densidade desse lado. Tem alguma diferença aqui, Regina? Hã? Tá certo? Olha aqui, ó. Aqui é o parênquima cerebral normal, cinzento. E olha a cor aqui, Regina. Está preto. Está todo mundo vendo ou não?
Então, aqui nada mais é que uma área hipodensa. O radiologista vai escrever área hipodensa. Então, a área hipodensa quer dizer que ela tem pouca densidade e quer dizer que aquilo ali é uma área isquêmica. Ok? Então, quando você olhar no laudo área hipodensa, quer dizer que está tendo uma isquemia cerebral. Então, esse doente aqui, você... Ih, apertei tudo aqui. Você, na verdade, está vendo aqui... Você está vendo aqui uma área hipodensa. Então, é um acidente vascular cerebral. De que lado, Tata? Direito. Então, o cara telefonar para mim e falar, não, o cara teve um AVC. Não falou nada. Nada. Mas AVC da onde? Teve um acidente vascular cerebral à direita. Então, gente, a gente tem que aprender isso. A medicina não pode você falar assim, o cara fulano teve um AVC. Um AVC é o quê? Primeira pergunta que você tem que fazer, é isquêmico ou hemorrágico? A pessoa vai ligar para você e vai falar assim, é uma área hipodensa. O que você acha que é, Carol? Isquêmico. Aí você vai perguntar, de que lado? Aí o cara vai dizer, a direita. Então, tem na tua cabeça, pelo telefone, está conversando com você uma pessoa te passando um acidente vascular isquêmico à direita. Ponto. Você já tem uma luz na sua cabeça. É diferente da pessoa falar assim, o fulano teve um AVC, ponto. Você não está sabendo de nada. Ok? Então, repetindo, acidente vascular cerebral à direita. O acidente vascular à direita, vocês notem aqui que essa parte à direita aqui tem um cinza. Está igual a densidade do lado de cá, tá vendo? Do lado de lá e do lado de cá é a mesma densidade. E aqui embaixo, está vendo também que essa densidade está igual do outro lado. Está dando para ver isso? E a área hipodensa está só, olha aqui, tem uma linha, com uma linha até aqui, ó. Dá para mim afirmar que esse doente fez uma isquemia no território da cerebral média. Aí você tem que ir lá no livro de anatomia. Existem 3 artérias principais do cérebro. Quais são? Artéria cerebral anterior, está aqui, cerebral média e cerebral posterior. Ok? Então ele teve um acidente vascular na cerebral média, à direita. Aí você vai dar uma aula pelo telefone. Doutor Jefferson, o doente atendi um doente aqui que teve uma área hipodensa no território da cerebral média. Aí você já passou no concurso. Por quê? Você sabe, vou repetir, que a região da cerebral média é 2/3 do hemisfério cerebral. Sobrou aqui a cerebral anterior e sobrou a cerebral posterior. Então tem cerebral posterior, cerebral média e cerebral anterior. Agora eu vou fazer uma pergunta de neurologista. Doutor Vinícius, se você tivesse o mesmo doente e você definiu pela tomografia que ele estava aqui também hipodenso e aqui também. Aqui principalmente na cerebral anterior e na cerebral média. Tem ideia da qual artéria que poderia estar acometida? Não lembra. Depois dá uma olhada, fala. Ioel é ioel, né? Então, essa é a diferença. Se o cara tiver uma área hipodensa na cerebral anterior e aqui na cerebral média, nas duas, você pode afirmar que a doença dele está onde, Ioel? Na carótida. Exatamente. Pegou antes da bifurcação da carótida da cerebral média à cerebral anterior. Agora, esse doente aqui, Ioel, ele tem uma trombose de qual artéria? Só. Aqui é só cerebral médio. Ok? E aqui, Ioel, o que é isso aqui? Olha esse cerebelo aqui e esse cerebelo aqui. O que você acha que é?
Ah? O que você acha que pode ser? Ah? Exato. Então, na verdade, ele aqui, como é que você vai dizer que esse doente teve um AVC? Era mais correto você falar que ele teve um AVE. Porque ele não teve um acidente vascular cerebral. Ele teve um doente, esse doente teve um acidente vascular cerebelar. Entendido ou não? Aqui é o cerebelo, aqui é o cérebro. O que divide o cerebelo e o tronco cerebral é o tentório. Olha o tentório aqui. Então, acima do tentório é o cérebro. Abaixo do tentório é o cerebelo e o tronco cerebral. Então, esse doente teve, olha aqui, ó, um acidente vascular cerebelar. Direito ou esquerdo, Tata? Direito. Então, quando a pessoa ligar para você, você vai perguntar, teve o quê? Não, ela teve um AVC. Tá bom, tudo bem, não vamos até que ela queira falar. Mas AVC aonde? Ah, teve um AVC no cerebelo à direita. Não está errado. Então, para você se situar para onde você vai tratar e o que você está vendo. Então, aqui é o cerebelo, aqui é o cerebelo, ok? Cerebelo direito e aqui o cerebelo esquerdo. Aí nós vamos para outra definição, que o Oel pediu a tomografia e apareceu um acidente vascular hemorrágico. O que é hemorrágico? Extravasamento sanguíneo para o tecido cerebral. Causa mais frequente, hipertensão arterial. São os acidentes profundos. Ou malformação arteriovenosa ou ruptura de aneurisma cerebral, que seriam bem no lobar, bem no parênquima. Olha a diferença. Isso aqui, o Ioel está de plantão, chegou um doente, paralisado do lado direito, sem falar, confuso e desorientado. Ele pediu essa tomografia, Ioel. O que você acha que é isso aqui? Esse branco. É uma área hiperdensa. Olha a diferença. Eu falei anteriormente que era uma área hipodensa. Agora você leu no laudo que a área é hiperdensa. Então, cerebral média. Por que cerebral média, Ioel? Olha aqui, ó. Cerebral anterior e cerebral posterior. Ok? A cerebral média está aqui, ó. Olha o que aconteceu com os ventrículos cerebrais. O que você acha que aconteceu aqui, Ioel? Olha a seta aqui, Ioel. Ó. Está tendo uma hérnia cerebral interna. É. Isso. Isso. Então ele está fazendo aqui uma hérnia cerebral interna e está desviando o sistema ventricular para o outro lado. Aqui tem uma hemorragia cerebral. É diferente dessa aqui. Ioel, essa aqui é profunda. Está lá dentro do cérebro. Essa aqui está um pouco mais para fora. Ela é periférica. Esse doente aqui, com essa hemorragia, olha o ventrículo dele aqui, ó. Olha como é que desviou para o lado de cá. Esse doente aqui, ó, tem indicação de que ele, o Ioel? Com esse desvio aqui. Hã? Exatamente. Então, a diferença desse doente para esse aqui é que esse aqui é uma cirurgia de urgência. Dá para entrar aqui no osso, ó, pertinho, e tentar drenar esse hematoma para melhorar essa hérnia aqui. Aqui tem um sangramento pequenininho e aqui tem um hematoma subdural, igual do Lula, bem pequenininho aqui, ó, uma lâmina aqui bem tênue. Trauma. Bom, falar em acidente vascular cerebral, a gente não pode, não deve, nunca
esquecer que existem fatores de risco para a isquemia. Não adianta você tratar acidente vascular cerebral, que é uma consequência de uma doença que não ficou bem tratada. Então você tem que sempre correr atrás dos fatores de risco. Chegou um doente no ambulatório que eu tive um AVC, você tem que saber se o doente ele é hipertenso, tratar a hipertensão arterial, se ele é diabético, são as duas causas mais importantes. A outra causa também muito importante é dislipidemia, colesterol, triglicerídeo. Então você tem que fazer uma avaliação nesse doente. Essas são as causas que levaram a ele a ter o acidente vascular cerebral, isquêmico ou hemorrágico. Lembrar bem que a hipertensão seria mais ligado a acidentes vasculares hemorrágicos, mas também podem colaborar para os acidentes vasculares isquêmicos. Hipertensão, diabetes, dislipidemia. As meninas que usam anticoncepcional, é um perigo. Os anticoncepcionais podem ser causadores de acidente vascular cerebral. A associação de anticoncepcional com enxaqueca, nos Estados Unidos, é praticamente abolida. Então, quem tem enxaqueca não deve usar anticoncepcional, que pode ser uma causa de trombose cerebral. Pode falar, Carol. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer anticoncepcional pode levar a trombose cerebral. O doente que tem enxaqueca, que toma pílula, sempre é um risco. Eu não estou dizendo que todas vão ter, não, aí também seria uma ignorância. Nem todo mundo que fuma tem câncer de pulmão. Não é isso? Então, mas eu fumo e meu avô fumou até 80 anos, mas aí não quer dizer nada. Mas quem tem enxaqueca ou que tem já uma predisposição não deve usar pílula. A gente pede para que use DIU, use qualquer outro mecanismo que a gente não use pílula para esses doentes. Então tem as anticoncepcional, tabagismo, né? O doente que fuma também pode ser uma causa de acidente vascular cerebral. Aumenta o risco, mas lógico que aumenta. Aumenta mais o risco, o fumador, né? É lógico que se o cara é diabético e é hipertenso, Moura, ele vai ter um risco maior, entendeu? Vai estar mais aumentado. Drogas ilícitas, cocaínas e outras, podem fazer vasculite e propiciar acidente vascular cerebral. Outras causas, milhares, mas as mais importantes seriam essas. A diferença básica entre que a pessoa tem uma isquemia, ou que tem uma trombose, ou que tem uma embolia. Qual é a diferença de uma trombose para uma embolia? São coisas distintas. A trombose geralmente é por causa de, o nome está dizendo, trombos nas carótidas, que podem sair das carótidas e fazer uma trombose cerebral, ou um trombo cavitário. É diferente de uma embolia. A embolia são êmbolos que vêm necessariamente do coração e que vão se alojar nas artérias cerebrais. A causa mais comum de embolia cerebral é fibrilação atrial. Então, os doentes que têm fibrilação atrial são sempre perigosos e eles podem causar acidente vascular cerebral. Os fatores de risco para trombose seria aterosclerose cerebral, placas de ateroma, e na embolia os fatores cardiovasculares, que seria a fibrilação atrial. Aí vem uma coisa aqui que não é muito fácil, mas às vezes é difícil, mas a gente tem que fazer esse diagnóstico. Não é nem isquemia e nem hemorragia, mas tem sangue. Aí o nome é infarto hemorrágico. Você vê que o sangramento não é igual aquele sangramento que a gente viu anteriormente. Ele tem um pretinho no meio dele. Então ele tem as duas coisas. Ele infartou e por diapedésio o vaso extravasou sangue. Então ele tem o que a gente chama de infarto hemorrágico, que é muito comum nas embolias cerebrais. Esses doentes não devem usar anticoagulante de cara, por causa desse sangramento. Mas posteriormente eles vão ter que usar por causa da fibrilação atrial. Em relação ao tratamento, aí nós temos, na verdade, a isquemia na trombose cerebral, é que chegou o doente lá no pronto-socorro, você fez o diagnóstico que era uma isquemia, você começa uma dupla agregação plaquetária durante 21 dias.
uma aspirina, um comprimido, junto com clopidogrel, 75 miligramas. Após 21 dias, você vai optar pela aspirina, que é mais barato e é mais fácil. Aí você toma um comprimido de aspirina. Mas nos primeiros 21, você usa os dois, que chama dupla agregação plaquetária. Concomitante, atorvastatina de 80. E, na verdade, é muito importante a atorvastatina porque ela estabiliza a placa da artéria e não deixa fazer extravasamento nem a isquemia aumentar. Então, repetindo, nas primeiras 3 semanas, você usa a dupla agregação junto com a atorvastatina. Depois de 30 dias, você pode até diminuir a atorvastatina para 40. Mas é importante no primeiro mês você manter a dose máxima da atorvastatina de 80. Isso na fase aguda do acidente vascular cerebral. Já falei 200 vezes e vou morrer falando que não se abaixa a pressão arterial na fase aguda até uma semana. E diminuir, se o doente estiver muito hipertenso, caiu na prova aí de vocês, vagarosamente no CTI, o nitroprusiato, que é o Nipride. Esse remédio você consegue minimizar a pressão devagarzinho, sem ela baixar muito. Se você baixa a pressão do doente isquêmico e que ele está com uma fraqueza leve, mas se a pressão está fisiologicamente subindo para vencer aquele obstáculo, você baixou a pressão, aumentou o obstáculo e de parético ele passa a ficar plégico. Então, tomar cuidado, não nunca baixar a pressão arterial desses doentes. Em relação à normalidade, você usa o nitroprusiato para devagarzinho, baixando essa pressão. Também diminuir a pressão na fase aguda com uma pressão média maior que 120. Você faz o cálculo da pressão arterial média, diastólica mais a sistólica mais a diastólica, dividido por 2. Acima de 120, você usa o nitroprusiato. Se não tiver acima de 120, calma. 17 por 10, calma. Calma. O médico tem mania de querer baixar a pressão para o cara ficar... O médico ficar bem, mas o doente ficar mal. Então não baixa a pressão do doente na fase aguda. Calma. Se ele tiver uma pressão arterial média maior que 120, aí você trata. No caso de fibrilação, como eu falei, arterial, a anticoagulação plena, a enoxaparina, que é o Clexane, você pode usar 1 miligrama por quilo a cada 12 horas e, posteriormente, você vai ter que passar para anticoagulação oral. Cuidado que se não tiver sangue, né? Com sangue não dá para você usar isso. Começar a fisioterapia e, se ele estiver engasgando ou estiver com dificuldade de deglutição, chamar a fono para te dar uma ajudada. Aqui vem um caso clínico que eu mostrei anteriormente, de um doente meu que eu internei, e ele estava em casa e ele começou a ter confusão mental. A mulher me ligou e ele estava andando e de repente ficou com uma fraqueza no braço do lado direito e uma dificuldade para falar. Eu tinha quase que certeza que era uma isquemia cerebral e me dei mal. Graças a Deus eu não fiz nenhum anticoagulante nem antiagregante e mandei ele para o HCN. E ele fez essa tomografia quando chegou no HCN. Notem vocês que ele tem uma isquemia, aliás, tem uma hemorragia. Joel, é uma área hiperdensa. Então ele tem uma área hiperdensa aqui no tálamo, bem profunda, ele é hipertenso. E aqui é o que, Joel? O que você acha que essa área hiperdensa aqui está onde? Houve um extravasamento desse sangue para dentro do terceiro ventrículo, que ele está totalmente obstruído aqui, está vendo? Aqui teria que ter o terceiro ventrículo. Esse sangue entrou no terceiro ventrículo e caiu nesse ventrículo posterior do mesmo lado da hemorragia. Ok? Então, isso aqui é um sangramento bem no tálamo por hipertensão arterial com extravasamento de sangue para dentro do ventrículo. Tá? Aqui é um outro caso, que eu também já tinha mostrado, só trouxe aqui por interesse. É uma mulher de 35 anos, que faz uso de anticoncepcional, nega fator de risco, deu entrada na emergência com confusão mental, hemiparesia direita e afasia motora de instalação aguda. Qual é o diagnóstico provável? Hemorragia cerebral, trombose cerebral, embolia cerebral ou encefalite viral? O que você acha, Joel?
Isso, isso. Não. Trombose cerebral. Tá certo? Ela não tem fibrilação atrial. Então, se ela entrou e toma anticoncepcional, o mais comum seria uma trombose cerebral. Qualquer tipo de enxaqueca. Aqui é uma mulher de 28 anos, durante... Pode falar. Não. Não, encefalite viral era uma outra questão, não é essa aqui não. Acho que você confundiu. Que a história não é de encefalite, né? Uma doente que toma anticoncepcional, fator de risco, deu entrada na emergência, parética com disfasia, de instalação súbita, era trombose cerebral. Tem uma outra questão que não está aqui, que era encefalite viral, que tinha que fazer a ciclovir. Tá? Acho que você anotou numa outra. Aqui é uma mulher de 29 anos, durante atividade física, na academia, apresenta subitamente uma cefaleia súbita de grande intensidade, perda da consciência por 10 minutos e retornou à consciência com uma cefaleia intensa, rigidez de nuca, sinais meníngeos evidentes com uma febre de 37 ponto A. Diagnóstico provável: meningite viral, AVC isquêmico, encefalite herpética ou uma hemorragia subaracnoide por ruptura de provável aneurisma cerebral. O que você acha, Rômulo? Hã? Hein, Rômulo? Chuta aí. Oi? Não escutei. É. O que vocês acham? Hã? A história é uma história típica. Ela estava em atividade física e, de repente, tem uma dor de cabeça súbita, desmaia, e quando ela volta com isso. Hã? Oi? Então pode falar. Hã? É uma hemorragia subaracnoide, gente. Não acha, não? Ela fez um sangramento agudo, uma concefaleia, e o sangue caiu dentro da meninge. Por isso que ela está com dor de cabeça, rigidez de nuca, sinais meníngeos e uma febrícula. Sangue dentro da meninge. E aí a pessoa pega o aluno achando que é uma meningite, uma coisa aguda, uma cefaleia fazendo atividade física. Isso tudo aqui é por causa do sangramento dentro do espaço subaracnoide. Então só tem um diagnóstico aqui, é a letra D. Hemorragia subaracnoide por ruptura provável de um aneurisma cerebral. Ok? Aqui é uma paciente de 80 anos, ela acordou de manhã com desequilíbrio da marcha, como se estivesse embriagado. Diplopia, o que é diplopia? Tata, lembra? Visão dupla. Então ela está com visão dupla, que é diplopia, náuseas, disartria. Alguém entende aí o que é disartria, Vinícius? É diferente, dificuldade de articular a palavra. É diferente de afasia. Afasia é outra, não é igual a disartria. Afasia a pessoa não consegue, afásico, está com dificuldade total da palavra. Disartria ele fala meio enrolado. Blá, 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 blá. Tá legal? Então, repetindo, essa paciente tinha diplopia, disartria, náusea e uma ataxia. Por que ataxia? Porque ele estava andando meio embriagado. Tinha hipertensão arterial e diabetes. Lúcido, orientado, qual era o diagnóstico provável? Hemorragia cerebral, tumor cerebral, Guillain-Barré ou AVC cerebelar, Carol?
Lógico. Então, quer dizer, disartria com o andar com atáxico puxa mais para a fossa posterior. Tá certo? Então, ele tem, na verdade, a diplopia porque pegou um nervo craniano, que passa lá embaixo. Ele tem enjoo, ele era hipertenso e diabético, mais provável é que ele teve um acidente vascular cerebelar. Não, ele não é mais raro. É lógico que ele é menor do que um acidente cerebral na parte superior do cérebro. Mas as artérias que passam lá embaixo também passam lá em cima. Então, se você fizer uma conta, é lógico que o cerebral é maior do que o cerebelar, mas ele não é tão menor, não. Tá? Bom, aqui as tomografias que eu trouxe para vocês. Você, na verdade, é mais ou menos o que eu falei. Ó, tá vendo? Aqui tem o ventrículo, aqui tem um sangramento, aqui tem outro sangramento, uma área hiperdensa. Tá? É diferente disso aqui. Aqui é o que o Moura perguntou, que o presidente teve. Olha como é que é a diferença. Ó. Aqui não é um sangramento dentro do parênquima. Está vendo aqui, Joel? É uma lesão convexa. Isso aqui é um doente que teve um trauma de crânio, fez uma tomografia e apareceu isso aqui. Tem ideia, Joel, o que é isso? Então isso aqui é um hematoma subdural agudo. Agudo. Por que eu sei que é agudo? Olha a densidade aqui, ó. Qual é essa densidade aqui, Joel? Você acha que é isquemia ou é hemorragia? Hã? Então, meu amigo, isso aqui é sangue. Olha o ventrículo dele. Para onde foi parar o ventrículo do lado de cá? Sumiu praticamente. Olha aqui, ó. A linha média está aqui. Se a linha média está aqui, o ventrículo está colabado. Qual é a indicação desse doente rapidamente, Joel? Ele tem que ser drenado. Mas não tem nem que conversar, ele tem que levar ele para o centro cirúrgico, senão ele vai morrer. Se já não está mal. Aqui é outra coisa, ó. Aqui é aquela mulher da academia. Olha só, o sangramento não é dentro do cérebro. Olha aqui, ó. Tá vendo as cisternas aqui, ó, de um lado, do outro, e a cisterna lá embaixo, ó. Isso aqui é típico de uma hemorragia subaracnoide. É diferente daquele sangramento que a gente está vendo. Aqui é subdural, aquele lá atrás era dentro do parênquima e aqui é no espaço subaracnoide, Joel. Tá vendo? Esse paciente está com glauco menos de 8, esse aí Esse aqui? Ele está com glauco baixo. Agora, quanto é, eu não sei. Deve estar abaixo de 7, né? Isso. Não dá para mim dizer porque eu não sei a história do doente, mas que ele deve estar com um glauco baixo, né, Joel? Olha aqui, ó. Isso aqui é um trauma de crânio. Olha aqui, tá dando para ver bem aí o hematoma aqui, gente? Olha só, olha a densidade desse hematoma para a densidade desse aqui, Joel. Não é diferente? Esse aqui é um hematoma subagudo. É um hematoma que não sangrou agora. Exatamente. Então, o presidente tinha um hematoma menor que esse e ficou desse tamanho aqui, ó. E aí teve que drenar. Não ficou desse tamanho, graças a Deus. Ficou desse tamanho aqui. Tá legal? Viu bem ali? Viu, Moura? Aqui tem um hematoma que era menor que esse, mas cresceu. Você vê que comprimiu o ventrículo aqui, ó. Então teve que drenar esse hematoma aqui, ó. Não apareceu na hora. Na hora apareceu uma lâmina menor que essa aqui. Isso. Aqui é um sangramento bem no cérebro, aqui no lobo frontal, e aqui um sangramento aqui atrás. O cérebro está dentro de uma caixa, da calota craniana. O cérebro pode ter uma lesão frontal e pode ter uma lesão lá atrás. Sabe como é que é o nome dessa lesão? Contragolpe. O cara dá uma pancada e faz uma contusão. Quando ele bate com a cabeça, o cérebro dentro da calota, ele bate para trás. E aí faz uma lesão lá atrás. Então você vê aqui
que ele tem uma lesão frontal e quando o cérebro correu para trás, ele fez lesão lá atrás, ó. Então aqui é uma contusão frontal e uma contusão em contragolpe parietal do lado de cá, tá? Aqui tem um hematoma, ó, bem visto o hematoma aqui, e tem uma área de contusão pequenininha do outro lado. Bom, aqui é a evolução de um acidente vascular isquêmico. Olha lá, ele internou com essa tomografia, tinha aqui um esboço. Se vocês olharem bem, parece que aqui vai começar uma isquemia. Não sei se alguém está vendo aí. Desse lado de cá. E está parético à direita. Então ele tem essa lesão isquêmica aqui iniciando, 48 horas depois, olha como é que ela ficou. Então essa é uma tomografia de entrada, essa é uma tomografia de 48 horas depois, os ventrículos já dilataram, ó. Aqui o doente chegou lá e ele fez justamente essa hemorragia cerebral, tá vendo? Essa aqui é um sangramento lobar, não é um sangramento tão profundo. Então esse doente aqui tem que ser investigado. Pode ser que ele tenha uma ruptura de uma aneurisma, uma ruptura de uma malformação. É diferente do acidente vascular hipertensivo, que ele é bem dentro do cérebro. E outro doente formou a lâmina lá do Lula, lá, Moura. Viu aqui? Aqui está o osso, que é branco. Olha aqui uma lâmina, ó. Mas essa lâmina aqui já está provocando um pouquinho de desvio da linha média, tá vendo? A linha média não está tão nítida. Então esse doente tem que ficar atento, porque essa linha média pode vir para cá. E ela vindo para cá, tem que drenar esse hematoma aqui. Mas aqui tem um hematoma. Espera pelo menos umas 48 horas. Se o doente piorar a clínica... Não, se o doente amanhã ou hoje à noite, você repete, né? Vai depender da clínica do doente. A princípio, esse doente, não 48 horas, a cada 24 horas. Porque um doente desse pode descompensar a qualquer momento. Entendeu? Aqui é diferente. Aqui é bem diferente. Aqui nós estamos diante de um nódulo, tá vendo? Ó, é diferente da hemorragia. Ó, como é que está um anel. E olha aqui como é que está isso aqui, bem preto aqui. E olha, tem ideia do que é isso aqui, preto, em volta desse anel? Eu pergunto ao Ioiel porque ele gosta, né? Hã? Ioiel, isso... É uma lesão que captou o contraste anelar e mostrou aqui esse preto em volta da lesão. Esse preto nada mais é um edema cerebral. Aqui é lesão e mostrou aqui um edema cerebral. Isso aqui é característico de uma metástase cerebral. Aqui é característico de uma metástase. Por que eu acho que é uma metástase? Olha a quantidade de edema aqui, gente, ó. Edema é bem preto, é uma área hipodensa grande, não é isquemia, não confunda isquemia com edema cerebral. Tá legal? Exatamente. Para tratar esse edema cerebral, o melhor tratamento é dexametasona, 4 mg de 6 em 6 horas. E tentar localizar o sítio da lesão. Pode um raio-x de tórax, saber se não é do pulmão, mamografia, para saber se não há mama. Mas essa imagem aqui é uma imagem nodular com grande edema cerebral, uma imagem nodular com grande edema cerebral, que é característica de uma metástase cerebral. Ali é um sangramento, tudo bem. É um sangramento, todo mundo não tem dúvida que aqui teve um sangramento, mas olha só a quantidade de edema em volta desse sangramento. É para você deixar você interrogado. Essa doente tinha uma metástase cerebral que sangrou. Aí confundiu a cabeça. Mas, na verdade, ela não tinha uma hemorragia primária pela hipertensão. Ela tinha uma hemorragia dentro do tumor. Ok? Então, é um sangramento intratumoral.
Ah, com certeza ela tinha paresia contralateral. Tinha dor de cabeça e estava parética contralateral. Aí você fez a tomografia e apareceu isso aqui. Aí não é nem isquemia nem hemorragia. Você descobriu que ela tem metástase cerebral. O tumor aqui é parietal, né? Aqui. E aqui ele é occipital. E o edema se espalhou pelo parênquima e foi até o parietal. Não ficou restrito a um lugar só. Você está fazendo uma avaliação vascular. Isso não é vascular, isso aí é tumor, é outra coisa. Entendeu? Então o tumor criou um edema cerebral. Corresponderia à mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Estou te mostrando um caso que não é nem um AVC isquêmico nem hemorrágico. É um edema por tumor cerebral. O melhor exame para aquele doente seria uma ressonância, para você definir melhor o tumor. E aqui? Aqui é uma patologia mais, não é nem isquemia nem hemorragia. Um paciente idoso que vai lá no ambulatório, um distúrbio da marcha, andando com dificuldade e com uma incontinência urinária e flutuação do nível mental, e aparece essa tomografia, que já deu o diagnóstico. Sempre no idoso você tem que afastar uma coisa chamada hidrocefalia. Os ventrículos dilatam com a idade e o doente pode fazer uma dilatação ventricular, que é uma causa de dispraxia de marcha, incontinência urinária. O velhinho chegou com a família, está urinando, não está conseguindo controlar o xixi e está andando mal, chama hidrocefalia. Então o tratamento para isso aqui é fazer uma válvula, botar uma válvula para aquele velhinho melhorar e melhorar a clínica toda do doente. Você vê que os ventrículos estão bem dilatados, né? Você tem aqui o tamanho ventricular alargado, e aí fala a favor de você valvular esse doente. Aqui é uma coisa que já passou, e vocês não errariam, não vão errar mais, que é uma hemorragia cerebral, uma hemorragia bem profunda que deve ser ligada à hipertensão arterial. Que é um sangramento muito bem visto, também, de um lado e do outro, e esse sangramento era depois observado que ele tem um sítio de sangramento aqui e um sangramento ali. Não é comum nas hemorragias primárias decorrente de hipertensão. É um sangramento intratumoral. Aqui tem um tumor que depois na ressonância foi muito bem visto. E você teve um sangramento dentro do tumor. Aqui são duas fotos completamente diferentes. Aqui tem uma isquemia bem grande e aqui tem uma hemorragia. Essa é a diferença da área hipodensa e daqui da área hiperdensa. Você vê que aqui tem um pouquinho de sangue, esse sangue entrou no ventrículo e aqui, o ventrículo também está cheio de sangue aqui dentro. Ali são na verdade, dois casos diferentes. Olha aqui, aquele primeiro slide que eu mostrei de uma área hipodensa, em qual artéria, Joel? Hein? Artéria... Artéria cerebral média, tá? É uma área hipodensa, bem na cerebral média, do hemisfério direito ou esquerdo, Tata? Direito. Então ela tem uma isquemia na cerebral média do lado direito. Vamos para outra lá, tem uma área o quê, Tata? Sei, mas tem um nome. Se aqui é hipodensa, área hiperdensa, bem no núcleo da base, que é característico de lesão por hipertensão arterial. Ok? A princípio, esse doente aqui não tem indicação cirúrgica, porque, olha só, o osso e a lesão. Entre o osso e a lesão
tem esse espaço todo aqui que parece que é pequenininho, mas não é não. Esse espaço aqui, ó, a hemorragia está dentro do cérebro. Para chegar lá, vai ter que fazer um planejamento cirúrgico muito grande. A gente espera essa lesão diminuir, dá remédio para ver se baixa e diminui esse sangramento. Então, portanto, esse doente não precisa ser operado de cara. A gente precisa acompanhar ele. Ah lá. Ioel, o que você acha aqui em relação a essa lesão aqui? Então, é uma isquemia de qual artéria? Carótida. Então, esse doente fez um acidente vascular carotídeo. Ok? Então, ele tem um acidente vascular isquêmico à direita, na carótida direita. Ok? Por quê? Porque pegou dois territórios, pegou cerebral média e cerebral anterior. Tá legal? Aqui é a tal da difusão que eu falei com vocês. Fez uma tomografia, a tomografia foi normal. E aí você achou que é uma isquemia e pediu a ressonância. Quando você pediu a ressonância, olha lá. A ressonância mostrou aqui, ó. Essa área, isso aqui chama difusão. Mostrou essa área isquêmica aqui e essa área isquêmica aqui, ó. Isso aqui, a tomografia estava inteiramente normal. E aí apareceu essas áreas, horas, lá na difusão. Quando aparece uma área aqui e uma área aqui, você suspeita que tem dois sítios mandando lá para cima. Não é isso? Se você tem esses sítios de isquemia de um lado, do mesmo lado, você tem que suspeitar se não tem uma fonte trombótica ou emboligênica aqui mandando o êmbolo lá para cima. Então, como você tem uma isquemia no centro semioval e tem uma isquemia aqui, você pode acreditar que ele pode ter um êmbolo aqui ou um trombo aqui na carótida. Aqui é uma outra área, também por difusão, você pediu a ressonância mostrou, não tinha tomografia, estava inteiramente normal. Aqui atrás, qual artéria, Ioel? Hã? Hã? Anterior não. Posterior. Então aqui ele fez um acidente vascular na artéria cerebral posterior. Ela é responsável por qual órgão da gente, Ioel? Exatamente. Então ele deve ter o que a gente chama de hemianopsia homônima. Ele tem uma área hipodensa na região occipital esquerda. Se ele tem uma área hipodensa occipital esquerda, ele deve estar com alteração no campo visual do outro lado. Não, cegueira não. Ele tem uma hemianopsia. Olha aqui, eu estou olhando para o Moura e eu não estou conseguindo te ver aqui, ó. Então ele perdeu esse campo aqui, ó. Para eu ver você, ó, eu tenho que fazer aqui, ó. Virei a cabeça. Ok? Então o cara está dirigindo e ele perde a lateralidade. Essa lateralidade chama-se hemianopsia. Então esse doente teve uma área hipodensa do lado esquerdo, ele certamente está com uma hemianopsia direita. É atrás do quiasma óptico. Ok? Então, repetindo, ele tem uma área de isquemia na cerebral posterior, que é no lobo occipital, que é o lobo da visão. Ele tem uma hemianopsia contralateral. Aqui também tem uma área hipodensa no temporal, que ele pode ter algum significado, mas o principal é essa área isquêmica no lobo occipital. Bom, aqui é o que caiu na prova, que é uma loucura, né? Mas caiu nessa prova agora do Paulo e da Ana, que é a tal da escala do NIHSS, NIS. Isso aqui tem vários itens, entendeu? E eu não entendi por que dessa palhaçada de botar isso no Revalida, que são 11 itens de coordenação e tal, você pontuar. Isso aqui é do Hospital Albert Einstein, em que você tem que pontuar item por item,
déficit motor, consciência, paralisia facial. Como é que o cara vai saber isso tudo aqui de cabeça, né? Isso aqui é para a famosa pegadinha mesmo, para pegar o aluno. Não tem o menor cabimento. Só trouxe aqui para vocês verem o tamanho da escala. Dá para o cara levar essa escala no bolso ou no celular, mas o cara ter de cabeça, item por item, isso aí não dá para a gente matar, né? É diferente da escala traumática, que eu acho que essa sim. Essa todo mundo eu acho que precisava estudar, que pode ser que caia, mas é uma olha a diferença dessa para outra, que é a escala mundial de coma de Glasgow. Essa daqui, a outra também é. Não, mas a outra também é. Não, é isso que eu estou falando, porque aí o cara leva a colinha com a escala dele para saber lá. Exatamente. E por isso mesmo. E aqui é a escala de coma. Quer dizer, antigamente você ligava para o colega, um parente teu, alguém que estava lá em Friburgo, ou estava lá em Volta Redonda. Ah, o fulano tem um acidente de carro, tá bom, como é que ele está? Ele está na emergência. Bom, como é que ele está? Ele está em coma superficial. Você escutava essa palavra. Ou coma profundo. Então isso aí não é isso. Hoje em dia o cara daqui vai perguntar lá, qual a escala de coma de Glasgow? Então você pode se comunicar com o cara lá em Moscou ou o cara em Londres e você falar a nomenclatura e o cara dizer para você ter uma ideia. Então você não pode falar que é coma superficial. Hoje em dia tem uma escala de coma de Glasgow. Essa daqui, vocês desculpem, essa aqui dá para decorar. Então você tem que ver o doente e lá o cara vai falar, ó, abertura ocular. Se for espontânea, é número 4. E outras você vai delineando ao chamamento, ausente, você pontua que é soma dos critérios de avaliação do nível de consciência, de 3 a 15. Todos nós aqui nessa sala, graças a Deus, estamos 15. Não me pergunta por que é 3 a morte cerebral. Ninguém soube explicar até hoje. Por que não é 0? Não é 0. Mas se alguém lá no telefone falar com você que a escala de coma do doente é 3, ele está afirmando que o doente está em morte cerebral. Se o doente estiver em 4, ele tem uma descerebração. Eu já vi doente com escala de coma em 4 evoluir bem e sair do coma naturalmente. É difícil, mas já vi. Agora, em 3 eu nunca vi. Ou o cara pontuou errado, ou ele não sabe pontuar. 3 significa morte cerebral. Então, daqui para Ponta Porã, quando você ligar, você vai perguntar a ele, qual é a escala de coma aí? A escala de coma aqui é 5. Abaixo de 7 é considerado coma grave. Abaixo de 7. Acima de 7 é moderado. Lógico que 15 todos nós aqui somos, né? Só o Moura que é 14. Que ele não é... Ok? Entendido aí? Então isso aqui não. Isso aqui eu acho que vale a pena... não é que é ter que obrigação, mas eu acho que vale a pena a gente ter isso na nossa memória para a gente pontuar essa escala. A outra, vocês viram que são 11 itens, com sub-itens. Isso aí foi pegadinha mal feita. Eu acho que se o cara bota na prova essa escala aqui, eu não acho que seria tão desagradável. Você pode até esquecer 1 ou 2, mas 12 itens com subtipos, aí você desculpe, tem uma palavra que eu não vou usar. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que a gente pode conversar um pouco. Eu falei um pouco, talvez, de doença na emergência, mas vocês que estão no ambulatório querem discutir alguma coisa sobre acidente vascular cerebral, doente que vai lá no ambulatório de vocês, eu estou aberto para a gente acabar a nossa conversa. Quero agradecer a todo mundo e acho que é um tema muito importante, é um tema que eu gosto e é um tema que eu acho que a gente tem que saber porque é uma das grandes causas de morte no nosso meio. Eu queria ouvir um pouco vocês quando vão lá e os doentes são atendidos por vocês.